Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso curso da jornada do discípulo. Capacitação espiritual, iniciando aí o módulo de número 4, o último módulo da jornada, a parte de número 10. Nós estaremos estudando, como de costume, 3 capítulos, definindo o chamado, o perfil do que é chamado e princípios que revelam o caráter de um discípulo. Então tá aí nossa apostila, muito linda nossa apostila, você já está com ela em mãos, está aqui o nosso cronograma. Nessa aula daremos início à lição de número 1, definindo o chamado. Então tá aí na sua apostila, lição de número 1, definindo o chamado. Nós vamos usar como base o texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, vamos ler o verso de 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de modo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirdes, e eu vos espalharei entre os povos. Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá juntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este líder. Então era eu, copeiro do rei. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar compartilhando este estudo com os meus irmãos, que seja de grande valia para a vida espiritual deles, para o crescimento de cada um deles. Eu louvo e agradeço a Ti por essa experiência, por essa jornada do discípulo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de cursar, de trilhar e aprender mais de Ti, da Tua visão para a nossa igreja. Damos graças a Ti e eu agradeço em especial pela vida de cada um dos meus irmãos que chegou até aqui,
nessa fase, nessa etapa tão avançada da jornada, que o Senhor os ajude a concluir, a seguir, a prosseguir, para que o encargo na vida deles seja manifesto e a glória do Senhor seja também manifesta na vida de cada um deles. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Que bênção que você chegou até essa etapa da jornada, parte 10, tirando aí os períodos que nós tivemos de eventuais intervalos, pausa ou interrupções, no mínimo você já está aí no 10º mês de jornada do discípulo, quase um ano de jornada do discípulo, efetivamente de estudo. Então, é bênção de Deus você ter chegado até aqui. Espero que você continue aproveitando, se dedicando. Não esmoreça, porque estamos chegando ao nosso objetivo. Peço desculpa aos irmãos, caso eventualmente passe um avião ou outro aqui, rota de avião, então passam muitos aviões e eventualmente um barulho ou outro pode vir a atrapalhar aí a minha fala. Mas espero que isso não atrapalhe o estudo dos irmãos. Vamos lá. A Bíblia diz, o estudo, na verdade, a apostila, o qual você tem a oportunidade de acompanhar, vai dizer que o cativeiro babilônico, ou depois do cativeiro babilônico, Israel havia abandonado muitas raízes, sofrendo influências do período crucial que os levou a uma miscigenação cultural herdada de 70 anos de escravidão. Não tinham mais os valores da fé, nem a prática da sua religiosidade, e até mesmo a sua língua hebraica já estava trocada pelo aramaico, que perduraria até os tempos de Jesus, quase 500 anos depois. Então, uma prática muito comum daqueles que venciam as guerras, que derrotavam os seus inimigos e os subjugavam, que foi o que aconteceu com Israel, que, primeiramente, foram levados cativos pelo Império Babilônico e também foram levados pelo Império Assírio, tanto Judá quanto o reino de Judá quanto o reino de Israel também foram levados cativos, e como consequência disso, era muito comum você pegar um determinado povo e colocar numa outra localidade e inserir no meio deles um outro povo e misturar aquele povo para que eles percam aquilo que os faziam se identificar enquanto povo. A língua era misturada, a cultura, os hábitos, até a adoração aos seus deuses era maculado pela mistura dos povos. Então, no meio de Israel passou a viver, ou do povo de Israel, que já não mais vivia no seu território, foram inseridos outros povos, com outras culturas, com outras práticas, inclusive práticas religiosas, que fizeram com que o povo de Israel perdesse muito daquilo que eles tinham como identificação enquanto povo de Deus. Então, eles perdiam práticas, eles perdiam a língua, eles perdiam aquilo que a cultura os identificava como povo. E isso fez muito mal para o povo de Israel, para a cultura judaica, assim como fez com diversos povos que foram subjugados, feitos cativos durante aquela época. Então, todo aquele período de escravidão, de cativos, fez com que o povo ficasse cabisbaixo, ficasse disperso, e a terra dele, Jerusalém, tinha sido totalmente destruída e queimada. Os portões, os muros estavam totalmente derrubados, os portões queimados a fogo. Então, a identidade do povo, bem como a identidade da pátria amada, da sua terra, estavam comprometidas. E isso fez com que o coração de Neemias, que também estava no cativeiro babilônico, servindo como copeiro do rei, se entristecesse. Neemias recebeu notícias de como estava o seu povo, aqueles que haviam ficado em Jerusalém estavam em grande miséria,
e o povo estava disperso, a cidade estava totalmente devastada. Isso fez com que Neemias se colocasse diante do Senhor a orar, a chorar, a prantear, a pedir que Deus o conduzisse a uma missão, desse alguma resposta para que o povo fosse restabelecido, para que a terra fosse restabelecida, a fim de que o propósito de Deus fosse feito. É o que está escrito aqui. Nesse contexto, Deus moveu o coração de Neemias, que estava ainda no Palácio Pérsia, e o tocou profundamente em sua paixão patriótica e em sua convicção, suas convicções espirituais, fazendo dele literalmente um chamado para a missão mais brilhante da sua vida, que é cumprir o propósito de Deus. Mas como discernir ou definir esse chamado que ainda não será revelado, que não está revelado na vida de um líder em potencial? Voltando aqui ao início, definindo o chamado. Então, nós vamos usar a vida de Neemias, o chamado de Neemias, a missão que foi dada a Neemias, para te mostrar como a missão, o chamado, o encargo de Deus na sua vida funciona. Então, nós separamos alguns tópicos aqui. Deixa eu sistematizar. Vocês que já estão acostumados comigo sabem que eu gosto de sistematizar bastante. Então, nós separamos aqui item 1, interesse pela causa. Item 2, a informação da causa. Item 3, sentimento. Item 4, entrega espiritual pela causa. Então, vamos voltar aqui ao primeiro item, que é interesse pela causa. Então, no verso 2, a apostila vai dizer que o chamado é uma decisão divina, como veremos mais à frente no contexto do livro. Mas as evidências são perceptíveis no âmbito natural. Com isso, uma pessoa chamada revela as características do seu chamado. Então, primeiro, a decisão não é sua, não é minha, não é nossa, ela é de Deus. Uma vez que Deus decide fazer a obra através da sua vida, Deus te decide te dar um chamado, um encargo, uma vocação, e você desperta interesse por ela, isso se torna evidente, as pessoas vão ver, você mesmo vai conseguir perceber. A Bíblia diz que a primeira coisa foi que Neemias perguntou como estavam aqueles irmãos que estavam em Jerusalém, tanto aqueles que haviam ficado, quanto aqueles que voltaram do cativeiro. E ao descobrir que estavam em grande miséria, estavam passando por dificuldades, isso gerou um sofrimento, isso gerou uma emoção nele. Mas, antes de tudo, gerou um interesse, ele se interessou pela causa. Então, nesse contexto calamitoso, Neemias se interessou em saber das notícias da reconstrução de Jerusalém. Foi quando ficou sabendo da terrível situação naquele local. Nem remanescentes, nem advindos do cativeiro estavam bem com as notícias. Então, você que conhece já um pouquinho mais da Bíblia, que é o seu caso, que está aqui nessa etapa da jornada do discípulo, sabe que alguns livros da Bíblia, como, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel, na Bíblia judaica, são um livro só, como 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E este é o mesmo caso do livro de Esdras e Neemias. Inicialmente, trata-se de apenas um livro, que foi dividido e traduzido para nossa melhor compreensão, para facilitar a nossa leitura e o nosso entendimento. Então, Esdras foi um sacerdote que foi a Jerusalém, voltou a Jerusalém e ajudou na reconstrução do templo. E naquele mesmo tempo, Zorobabel, que era o governador anterior a
Neemias tentou reconstruir também os muros, só que não conseguiu. Encontrou muitas dificuldades, muita resistência. Só que o interesse de Neemias por essa causa, por essa obra, ela não foi à toa, foi uma decisão divina. E o interesse de Neemias por essa obra, ele se tornou evidente a partir do momento que mexeu com ele. Então, não existe chamado sem essa primeira evidência, que é o interesse pela causa. Se o líder está voltado muito para os seus próprios interesses e pela causa de Deus, o chamado não é real. Ele poderá até achar bonito e interessante, mas nos momentos decisivos, ele nunca escolherá o reino de Deus. Fazendo uma avaliação pessoal, você pode saber se o chamado existe em você quando há interesse verdadeiro pela obra de Deus. É algo do qual você não consegue desvincular quando se vê está ali de novo na obra. Então, tem muita gente que acha legal, que acha bonito alguns tipos de trabalho, alguns tipos de chamado, mas será que o seu interesse ele é claro, ele é objetivo? E quando passa o oba-oba, quando passa a emoção, quando ninguém está vendo, você ainda se interessa pelaquela missão, pelaquela obra, pelaquela causa? O seu chamado, ele está intimamente ligado ao interesse que você desperta ou não por ele. Então, após você despertar o interesse pela obra, você precisa buscar informações dessa obra, dessa causa. Então, tão logo soube da situação que os seus irmãos passavam lá em Jerusalém, a miséria com que eles estavam passando, os muros da cidade totalmente destruídos, as portas queimadas a fogo, ele busca informações sobre como ele pode ajudar, como ele pode participar daquela situação, não só conversando com as pessoas para saber mais detalhes, como também ele se dedicou a orar a Deus, e na oração a Deus, ele tanto abriu seu coração, como também se colocou à disposição acerca do que poderia fazer para que Deus o orientasse, para que Deus o direcionasse. Então, a igreja hoje vive um período de muita informação evangélica, principalmente no Brasil, algumas boas, outras ruins, mas todas, de alguma maneira, alcançam algum tipo de público interessado, seja para criticar ou admirar. O que é muito interessante, nós colocamos aqui 2 pontos. O primeiro deles é marca da lembrança. Quando Neemias ficou sabendo, ele buscou informações sobre como estava a situação do povo, daquelas pessoas, ele se compadeceu da terra, se compadeceu da cidade, do sentimento nacionalista, porque os muros da cidade era aquilo que era a primeira proteção contra as invasões, contra os ataques inimigos. Então, uma cidade edificada que não continha muros e portões firmes para se proteger se tornava um alvo fácil. Então, os muros da cidade falavam muito a respeito da identidade, do orgulho de pertencer àquela determinada cidade edificada. Então, ele se compadeceu da situação do sentimento de nacionalidade, mas também ele se compadeceu da situação de extrema miséria que os seus compatriotas estavam passando. Tanto é que, quando ele efetivamente se pôs a construir os muros, ele não só se preocupou com a reconstrução dos muros e portões, mas também de reconstruir a casa das pessoas. Então, lá no início, quando ele ficou sabendo e se consternou com a situação da cidade, das pessoas, ele guardou lembrança, aquelas informações geraram uma marca da lembrança dele, e quando ele efetivamente colocou em prática, ele não se preocupou só com aquela primeira e talvez mais urgente situação X, mas todo o contexto foi contemplado com a necessidade de se colocar esforços, de se prender uma obra, de se trabalhar, de se dedicar.
porque tudo que o trouxe de lembrança naquele primeiro momento serviu para ele colocar de prática lá na frente. Isso também gerou o que chamamos de motivação consistente. Então, quando Neemias teve a oportunidade de reconstruir os muros de Jerusalém, ele ousou enfrentar todos os seus opositores que não deixavam ele ir adiante, que inclusive tinham paralisado a reconstrução do templo por 14 anos no tempo de Zorobabel, como governador antecessor de Neemias. Foi aquilo que nós já adiantamos. Tão forte dentro dele que não titubeou em nenhum momento quanto ao propósito, a motivação que teve para reconstruir os muros meses antes foi a mesma durante todo o processo. O líder chamado por Deus tem motivação consistente para com a obra. Então, ele se motivou através do interesse primeiro, das informações buscadas, e ele não desistiu enquanto não concluiu a obra. Terceiro lugar, terceiro ponto, a gente fala do sentimento pela causa. Você você se interessa, você busca informações e isso gera em você um sentimento. Então, as suas motivações e afinidades estão intimamente ligadas aos sentimentos. Assim é quando você escolhe as amizades, vê um determinado programa ou vai a determinado lugar. Em outras palavras, você é tendencioso a gostar e se emocionar com maior intensidade daquilo que promove sentimento. Então, a pergunta é: você já parou para avaliar o sentimento com respeito à obra de Deus? A sua resposta vai definir que tipo de pessoa você é ao se relacionar com o Senhor. Mesmo o quanto está comprometido com ele, o seu compromisso será mensurado pelo nível de sentimento que, consequentemente, o levará à escolha. Então, ao buscar ao se interessar pela obra, ao buscar informações, gerou um sentimento, e esse sentimento o deixou apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pela missão. Neemias, ele não era um líder emotivo, pelo contrário, era sisudo e determinado. Ele não ficou o tempo todo se lamentando, mas no primeiro momento, quando ele ouviu aquelas palavras, ele se assentou e chorou, derramou lágrima por dias, porque ele se envolveu com a obra, ele se apaixonou pela obra. Isso fez com que o sentimento o impulsionasse a buscar realizá-la. Então, o sentimento, ele estimula espiritualmente. Ele não só se lamentou, ele não só chorou, ele jejuou e orou. Porque quando nós criamos sentimentos, criamos afinidades por alguma coisa, e nesse caso que estamos falando especificamente do nosso chamado, do chamado de Deus em nossa vida, isso gera um sentimento, e você tem que entender que buscar ferramentas. Então, você tem que entender que tudo que você faz de preparação serve para como informação, mas que você precisa se render diante de Deus para que aquilo que é espiritual possa ser resolvido no campo espiritual. O homem chamado por Deus tem a capacidade de transformar situações naturais em estímulos para valores espirituais. Quando Neemias tinha motivos para se render diante dos problemas noticiados, foi chorar e lamentar em jejum e oração para que Deus pudesse lhe mostrar a luz do caminho a ser tomado. Isso é transformar situações que deveriam estimular a desistência e o desespero em armas espirituais de defesa ao combate. Quem tem o verdadeiro chamado não corre em desespero, mas, mesmo sofrendo, levanta-se em espiritualidade. Este modelo de Neemias é uma evidência clara de como definir o seu chamado. E finalizamos dizendo sobre a entrega espiritual. Primeiro você se interessa pela causa, depois você busca informações, depois você gera sentimentos e, por fim, você se entrega espiritualmente. Neemias estava em uma situação real, não era fantasiosa, nem se tratava de um momento daqueles em que é só esperar que vai passar.
Era o típico problema em que, não sendo tomada uma atitude, o barco afunda ou tudo desmorona de vez. Era o famoso ou vai ou racha, tinha que ser naquele momento ou não era mais nada. Em se tratando de um discípulo chamado por Deus, é uma questão de usar o que tem. Alguns podem correr atrás das coisas terrenas, mas não encontram solução consistente. Pela realidade do mundo espiritual, as coisas naturais também acontecem com reação de alguma ação espiritual que a antecedeu. Por exemplo, você acredita na cura e ora por ela, e ela acontece como resultado da sua fé e oração. Por isso, todo homem chamado por Deus precisa aprender esse princípio espiritual para vencer o seu ministério. Não há nada errado nisso. Então, como eu falei no tópico anterior, você, nesse exemplo aqui, ó, você acredita na cura e ora por ela, e ela acontece como resultado da sua fé e oração. Nesse contexto aqui, você acredita na cura, você ora, e você busca médico, você toma remédio, você se precaver, você busca ferramentas e mecanismos para também no campo natural as coisas acontecerem. Agora, tem coisas que não acontecem no campo natural se antes não houver uma ação espiritual que a anteceda. Então, tem coisas que realmente você tem que ter fé, você tem que orar, você tem que jejuar, como fez Neemias. Então, o homem evidencia convicções pessoais, ou seja, aquilo que é interesse seu, aquilo que está alinhado com Deus, você busca informações, isso gera sentimento, e por fim você se entrega espiritualmente. Isso são convicções, você tem certeza do seu chamado, você precisa buscar ter certeza do seu chamado. E o discípulo chamado acredita na promessa do chamado. O clamor de Neemias era simplesmente uma confissão do que ele acreditava e, ao mesmo tempo, uma declaração do que ele praticava. Você pode descobrir a intensidade do seu chamado a partir do momento em que definir suas confissões e avaliar suas práticas de fé. Em um sentido mais prático, observe a sua vida como um líder chamado em exercício ou aspirando uma liderança, e veja suas convicções, se suas convicções estão compatíveis com as promessas de Deus. Deus pode estar dizendo muito a você e você pode estar acreditando pouco. Aproveite este capítulo e medite em duas coisas básicas quanto ao seu chamado. Primeiro, veja o seu coração estar ardendo em paixão e se o seu ministério ou função é meramente conveniente. Segundo, acredite ou medite no valor do chamado e analise se você realmente está acreditando nas promessas de Deus que lhe garantem segui-lo. Ore para que Deus te dê, o Senhor te dê, uma profunda revelação do maravilhoso que é servi-lo com um chamado bem definido e valorizado, que é, na verdade, a grande carência da igreja neste tempo pós-modernidade. Então, é importante você ler a apostila. Nós passamos aqui de forma muito rápida, porque não queremos que esses vídeos fiquem muito longos. É para te dar uma noção, para te dar uma base, uma ideia, mas que é importante você ler a apostila. Na próxima aula estaremos falando da lição 2, que é o perfil do que é chamado. Nós definimos o chamado, em seguida o perfil do que é chamado. Nos vemos na próxima aula, leia a apostila, não fique com dúvidas. Ao eventualmente surgirem dúvidas, você conversa com a gente, você tira a dúvida com a gente. O grupo de WhatsApp que a gente abriu serve também como fórum, bate-papo, então pode perguntar, pode tirar dúvida, faça as avaliações. E aí, para finalizar, definido o chamado, usamos a história de Neemias como referência. Usamos a história de Neemias como referência, e aí você aprendeu que, primeiro, precisamos nos interessar pela causa, segundo, buscar informações, terceiro, gerar sentimento, e, por fim, nos entregar espiritualmente. Que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus.